os olhos como chama inflamável e os seus cabelos brancos como a neve. Seu nome é a palavra de Deus e vem depressa, Jesus. Vem depressa, Jesus. Vem depressa, Jesus. E vem, e vem, e vem. Vem depressa, Jesus. Vem, Jesus. Vem depressa, Jesus. Vem depressa, Jesus. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Verbo estava lá e nele a vida, tudo que se vê sem ele não seria nada. Antes do haja, oh, abismo e escuridão. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E o próprio Deus viu que a luz era algo bom. Haja aves no céu, haja peixes no mar, haja grandes e pequenos animais tocando o chão. Na hora de fazer o homem pôs as mãos na terra, e essa terra que sou eu não vai sair das tuas mãos. Mas a terra pecou, e com o pecado se afastou a luz. Longe da luz se machucou, mas pra sarar a terra é que veio Jesus. E quem vivia nesse mundo sem nenhuma esperança, apanhando igual adulto e chorando feito criança, ganhou uma nova vida depois que reconheceu que o vazio no peito é do tamanho de Deus. Povo eleito, filhos da luz, o amor de Deus foi quem nos transformou, salvos pelo sangue do próprio Jesus. E a mensagem da cruz me fez adorador. Eles cortaram a cabeça do profeta fora, e ele anunciava que o rei estava prestes a chegar. E a nossa missão agora é anunciar que este mesmo rei em breve voltará. Em tempo e fora de tempo. E a nossa missão agora é anunciar que este mesmo rei em breve voltará. E a nossa missão agora é anunciar que este mesmo rei em breve voltará. Depressa, Jesus, vem 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 depressa, Jesus, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem depressa, Jesus, vem depressa, Jesus, vem depressa, Jesus. Oh, amado da minha alma, eu anseio a sua vinda. Eu anseio a sua vinda. Amém, glória a Deus. Creio que todos nós fomos tocados pela presença de Deus hoje, amém? E é isso que Deus deseja de nossas vidas.
Não que apenas venhamos estar na sua presença, mas que nós venhamos estar constantemente apressando a vinda dele. Em 2 Pedro vai dizer isso, que Deus ele cria um coração maranata em nossos corações. Ele cria na sua igreja uma igreja que quer a presença de Deus, mas deseja constantemente viver na sua glória e chamar cada vez mais Deus para perto de nós. E ele em breve voltará. Em breve voltará e levará todos nós para morar com ele. Estaremos eternamente em sua presença. Amém? Vamos para mais um momento de adoração ao nosso Deus, com nossos dízimos, nossas ofertas. Peço que os irmãos abram comigo, aqueles que podem, Atos dos Apóstolos 20, no versículo 35, o finalzinho do versículo. A parte B do versículo, amém? Que vai nos dizer assim: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Amém. Rapidamente, para nós não se estendermos, aqui a palavra de Deus está nos convidando e nos instruindo que a melhor parte nossa é dar. Tem muitos cristãos que são aqueles cristãos que pede, né? E nunca dá nada para Deus. Não dá nem um louvor da sua boca para Deus, né? E quando nós temos a oportunidade de entregar nossos dízimos e nossas ofertas aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, na casa de Deus, é sinal que Ele está prosperando em nossa vida. Então nós não estamos dando nada de nós estamos simplesmente devolvendo aquilo que Ele derrama sobre nossas vidas. Amém? Então, se hoje você está aqui, tenho certeza que o seu coração está grato por tudo que Deus tem derramado sobre a sua vida, por tudo que Deus tem feito na sua vida, até financeira, como em outras partes da sua vida, e que você venha entregar o seu dízimo, a sua oferta na casa de Deus hoje, com a felicidade de saber que aquele que cuida da sua vida é um Deus grandioso, um Deus poderoso, amém? E nada Ele vai deixar faltar na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento e logo após vocês podem estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento ao qual o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de entregar nosso dízimo e a nossa oferta na sua casa, Pai. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Deus. E te pedimos, Pai, que o pão de cada dia, Pai, o Senhor nos dê, Pai, para que não venha, Pai, faltar em nossa mesa. Pois confiamos e sabemos, Pai, temos a fé que o Senhor é que guia os nossos passos, que o Senhor é que guia as nossas vidas, e sabemos que o Senhor está nos guardando, Pai, está nos fortalecendo, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Deus, pois temos a oportunidade de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na Tua casa, Pai. É isso, Pai, que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Pai. E se há alguém aqui, Pai, desempregado em nosso meio, que o Senhor, Pai, abra a porta de emprego para essa vida, Deus, e que no nome de Jesus ela venha ter essa oportunidade também como nós, de entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas, Pai, na sua casa, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Pode vir, irmãos, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém, estarei chamando a pregadora da noite, que nós venhamos estar atentos para a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem preparada para os nossos corações, amém? Coloque sua mão aqui à frente, vamos estar orando pela nossa pastora, amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Pai, para escutar a sua voz, Pai, para escutar a Tua palavra, Deus.
Que o Senhor ministre, Pai, em nossos corações, que da boca da pastora Fátima, Pai, da nossa pastora, só venha coisas, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai, pois sabemos que o Senhor quer falar conosco, Pai, quer ministrar em nossos corações, Deus. Que no nome de Jesus nossos ouvidos estejam abertos, Pai, e o nosso coração esteja sedento, Pai, para escutar a Tua voz nesse dia, Pai, pois o Senhor irá falar conosco, Pai, poderosamente. Nós cremos nisso, Pai, e sabemos que o Senhor, Pai, está conosco e irá dar uma mensagem dos céus, Pai, para a nossa vida, Pai. É assim que te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a toda a amada igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Eu agradeço a oportunidade que Deus me dá hoje de mais uma vez estar aqui. Faz muito tempo que eu não trago a palavra, mas servimos ao Senhor em outros locais com alegria, mas aprovei ao Senhor que fosse a vontade dele que trouxesse a palavra nesta noite. O diácono Tiago e a diaconisa Casey, os novos líderes, do Ministério de Jovens, fez o convite e chegou o tempo de Deus de eu dizer sim, Senhor, envia-me a mim, eu irei, em nome de Jesus, e aqui estou para a glória do Senhor. Agradeço e abençoo esse ministério de jovens, abençoo a vida de vocês nesse novo desafio que vocês vão pelejar aí para o reino de Deus, que seja povoado de muito mais jovens, em nome de Jesus, que sejam alcançados nesse lugar, que sejam resgatados neste lugar pela palavra de Deus, pelo empenho dos jovens que vão ser motivados, encorajados a servir ao Senhor nesta casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar poderosamente, em nome de Jesus, a vida dos novos líderes, assim como usou a vida também da diaconisa Renata e do presbítero Carlos. Que venha uma nova unção sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço também ao Senhor pela vida do pastor Marcos, que me autorizou a estar aqui mais uma vez também para estar trazendo a palavra, e debaixo dessa bênção eu servirei ao Senhor debaixo desse altar em nome de Jesus. Amém? Quero estar lendo com vocês aqui a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Amém. Eu não tenho um título para essa mensagem, mas vamos dizer que é Deus chama e Ele capacita. Amém? Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Desculpa a papelada que está aqui, porque a gente sempre, para não se perder. Então vamos lá. Eu sei que é o versículo 26, mas volta um pouquinho. Quem está na mesa, não sei se é a Raíssa, volta só um pouquinho para o versículo 24. Amém? Vamos ler desde o 24? Amém. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E os escolheu, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Amém? Vamos ler o versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus.
Irmãos, Deus, Ele nos surpreende quando Ele nos chama. Assim como nós lemos aqui, Ele usa as coisas loucas desse mundo. Ele usa aquelas pessoas que não estão encaixadas, né, nas características de um currículo humano. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Meu Deus, o que estou fazendo para o Senhor? Até quando você olha para trás e fala, meu Deus, eu não me encaixaria onde hoje eu estou. Deus usa realmente as coisas loucas desse mundo. Ele muda a história, Ele muda a rota, né, do pior pecador. Deus, Ele escreve uma nova história para aqueles que acham que nada podem fazer, nada podem oferecer para Deus. E eu quero falar aqui de um exemplo, né, da Bíblia, porque nós temos que basear tudo na palavra de Deus, porque ela tem uma firme afirmação daquilo que Deus faz. E é por ela que nós nos orientamos e entendemos o que Deus também quer falar conosco. A palavra de Deus diz que havia um servo chamado Samuel, um profeta também chamado pelo Senhor. E ele foi incumbido, ele foi colocado uma responsabilidade diante dele ir até alguém para ungir o novo rei. Entenda que Samuel, ele não sabia quem era. Ele não sabia como ele era, como seria, onde estaria, mas Deus deu o endereço para ele, vai lá, que este rei está lá para ser ungido por você. E aí, Samuel foi até o local, e chegando lá, ele falou, bom, eu vou ter que ungir um rei. Se é um rei, diante de tudo isso que está acontecendo em Israel, porque havia um gigante lá, afrontando o exército do Deus vivo, zombando do povo de Deus. E aí Samuel ficou pensando, será que esse rei não tem que ser forte, destemido, robusto, né? Bem, né? Os bombadão de hoje, né? Os bombadão de hoje, era o soldado que ele imaginava que deveria ser para enfrentar aquela situação e ser um rei em Israel. E aí Samuel foi até esse local e, incumbido dessa responsabilidade, chegando lá, encontrou, né, um dos filhos de Jessé. Ele foi até a casa de Jessé. Ali estava um daqueles ali que seria o rei de Israel. E aí Samuel viu e se deparou logo com um dos filhos de Jessé. E o rapaz era forte, devia ser musculoso, assim, sabe, com aquele porte, assim, de presença, né? E aí Samuel até se empolgou, deve ser esse o rei, né? Mas Deus falou ao coração dele, não é este. E aí ele adentrou a casa e se reuniu com os demais filhos de Jessé. Ao todo, Jessé tinha 8 filhos, mas naquele recinto estava 7 dos filhos. Por que estava só os 7? Porque eram 7 que tanto Jessé como o próprio Samuel julgava que seria um deles. Porque senão estariam mais. Porque são 8, mas estava 7 dos filhos de Jessé lá. E quando se reuniram todos os 7, Deus disse, não é nenhum deles. Não é nenhum deles. E aí Samuel perguntou a Jessé, Jessé, você tem mais algum filho? Embora Jessé tinha mais 2 filhas, mas Deus não queria, né? Era um homem, é para ser um homem ali nessa missão. E aí ele falou assim, eu tenho mais um filho, sim. E aonde ele está? Ah, ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Você vê, irmãos, que às vezes, por mais que as pessoas não acreditem no nosso potencial, né? Não acreditem que a gente atenda a alguma responsabilidade que parece ser grande aos nossos olhos, e dá a impressão que determinadas pessoas não vão atender a este chamado, vão fracassar. Muita gente tem esse olhar, até de nós mesmos.
Às vezes a gente olha para determinadas missões que Deus nos dá, determinados chamados que Deus bate na porta do nosso coração para nos alertar que Ele está nos chamando para determinadas responsabilidades na obra de Deus, e a gente olha para dentro de nós e fala, não, é um desses aí, ó, eu não. E Davi estava lá naquele lugar, longe daquele cenário, né, de eleição. E aí, quando ele chegou lá, naquela reunião que estava, os 7 irmãos, o pai e mais o profeta, quando Deus olhou e viu, ele falou, é este que você deve ungir, é este que será o novo rei. É este, pequenininho, franzino, um porte que nada tinha a ver com os parâmetros humanos que todo Israel, inclusive o pai, Jessé e Samuel não esperavam. Não se enquadrava nos padrões para um rei, mas era esse que Deus escolheu. Foi este que Deus escolheu. E às vezes nós, principalmente os jovens, né? Os jovens, às vezes, eles se sentem pequenos para determinadas responsabilidades que Deus dá. Às vezes a gente sente medo. Eu já fui jovem, eu sei. Eu não esqueci de muitas coisas lá atrás. Já senti muito medo. Já senti muito complexo. Já senti o peso de algumas responsabilidades que eu achava que não conseguiria assumir. E é isso muitas vezes que os jovens, principalmente os jovens que têm uma missão tão grande hoje, de carregar a glória de Deus. Porque o mundo nos assiste e nos aponta o tempo inteiro. E não é só com os jovens que eu estou falando, eu estou falando com toda a igreja, porque se você está aqui, é porque Deus também quer falar contigo. Amém? Deus tem uma responsabilidade para muitos de nós que estamos aqui. Mas essa capacidade, quem garante é o Senhor. Davi era um homem de pequeno porte, um homem que não, aliás, um homem vírgula, era um homem de Deus. Mas sabe quantos anos Davi tinha quando ele foi ungido a rei pela primeira vez através do profeta Samuel? Ele tinha por volta de 15 anos. Pasmem. 15 anos. O que você dá por um adolescente de 15 anos para enfrentar e aceitar um desafio como esse? Mas prontamente, Davi aceitou aquele desafio. Ele não se escondeu. Às vezes a gente fica se escondendo. Às vezes Deus tem um grande chamado para nós. E às vezes a gente fica se escondendo na caverna. A gente começa a se esquivar, né, de coisas que a gente vê que, poxa, eu conseguiria fazer, mas eu tenho medo. Eu acho que Deus, Ele sabe muito bem a quem Ele toca no coração para falar acerca dessas coisas. Não fuja do seu chamado. Aceite quando Deus falar para você que é você, é com você, é para você, determinadas responsabilidades que Deus dá. E você é capaz de cumpri-las, em nome de Jesus. Deus não escolhe idade. Deus não escolhe idade para servi-lo na sua obra. Deus usa a criança, Deus usa o adolescente, Deus usa o jovem, Deus usa as pessoas, os adultos e as pessoas de idade, que devem total respeito da nossa parte, porque eles carregam grandes experiências também. E nós devemos observar essas coisas. E Davi foi ungido a rei.
E ele não foi só ungido, ele tinha mais uma responsabilidade. Você pensa que quando a gente é chamado, está tudo de boa, o resto Deus faz. Não. Tem grandes desafios dentro do chamado, eu não vou mentir para você. Tem grandes desafios dentro dos chamados para Deus. Ele tinha desafios, onde certamente ele tremeu na base para algumas situações, mas ele foi, com fé em Deus. Ele teve que enfrentar um gigante, com as armas que ele tinha. Porque ele confiou que as armas que ele tinha, e não as armas que o homem queria dar para ele, funcionaria. Então ele confiou nas armas que Deus estava dando para ele. E dentro do chamado dele, de ser rei, ele foi testado. Antes dele realmente subir ao trono. E ele foi testado justamente numa situação onde soldados de linha de batalha não conseguiram fazer. Não conseguiram cumprir, né, aquela responsabilidade que era derrotar um gigante que afrontava o exército do Deus todo dia, no pé do ouvido. E aí ele foi lá, aquele jovenzinho, adolescente, né, destemido, com a sua funda lá, pequenininho, tentaram colocar uma armadura nele, ele falou, opa, não estou me encaixando aqui dentro. Tira esse negócio que eu vou com Deus, eu não vou com armadura, eu vou com Deus. E ele foi. E através da fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, ele venceu aquele gigante dentro daquele chamado que Deus propôs à vida dele. Quando Deus chama, Ele capacita a gente em coisas que a gente nem imagina. Em coisas que a gente não adianta buscar. Quando a gente tem um chamado de Deus e Deus chama você para atender a este pedido de Deus, atenda, porque Ele vai prover tudo aquilo que você vai precisar na sua caminhada, dentro do seu chamado. Você não vai ser envergonhado, por mais que algo seja maior que você, por mais que a responsabilidade esteja acima de você, Deus dará tudo aquilo que você precisa. Deus vai dar todos os recursos que você precisa. Eu acho que até os soldados da linha de frente riram de Davi. Davi, tu vai com esse negócio. A gente foi com lança, a gente foi com escudo, a gente foi com garra, a gente foi querendo derrotar. No entanto, a gente não venceu. Tu vai com isso aí, homem, tu vai ser envergonhado. Não, quem vai com Deus não sai envergonhado das batalhas. Quem vai com Deus não sai envergonhado das batalhas. Deus nos honra. Não porque nós merecemos, mas porque nós expressamos fé naquele que tudo pode. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. Eu quero te encorajar a enxergar que quando Deus chama, Ele não chama pelo que você é. Ele chama você sabendo o que você será se você atender o chamado dEle e aceitar e confiar nele. Porque se você olhar para você, você não vê nada. Eu não vejo nada em mim. Sou pó. E estou aprendendo a cada dia com o Senhor. Nada sei diante de toda a sabedoria que há em Deus. Mas estou aqui para aprender com Ele. Então não confie que a sua mente pode sabotar o chamado que você tem com Deus. Não acredite nisso, porque muitas vezes são setas do inimigo, querendo destruir o que Deus está planejando para você no futuro, se você aceitar hoje que você tem um chamado de Deus. Uma outra pessoa que também tinha um grande chamado, porque quando nós servimos a um Deus grande, os chamados nos traz grandes experiências. Nós não servimos a um Deus pequeno, a um Deus estático, a um Deus que não vê, que não sabe. Nós servimos a um Deus perfeito em tudo. Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o seu deitar.
Ele conhece o seu levantar. Ele conhece o seu amanhã. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe tudo ao nosso respeito. E isso faz dele um Deus grande. E quando Ele nos chama, certamente grandes experiências iremos viver. E mais uma pessoa Deus chamou. Veja que Deus chamou uma adolescente. Depois Deus tinha planos na vida de um bebê. Deus tinha planos na vida de um bebê. Como assim, um bebê? Meu Deus, pastora, como é que pode? Como é que um bebê vai vir falar? Não. Para Deus. É porque Deus já tem propósito desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito na nossa vida. E Deus tinha um propósito na vida de uma criança que foi condenada à morte recém-nascida. Um rei, ou aliás, o faraó, determinou que todas as crianças recém-nascidas fossem mortas, meninos. Porque ele temia que o povo de Israel, que se fez grandioso após a morte de José, crescesse e dominasse o Egito. Então, a exterminação de crianças recém-nascidas pararia o crescimento, digamos assim, do povo de Israel. Você vê quando o homem pensa, ele acha que está fazendo aquilo que ele vai resolver o problema. É aí que ele mexeu com Deus mesmo. E Faraó mandou matar todos os recém-nascidos. Mas Deus deu uma criatividade espetacular para uma mãe. Uma criatividade espetacular para uma mãe. Uma mãe chamada Joquebede, sabendo que Faraó tinha mandado matar todas as crianças recém-nascidas e ela não tinha mais como esconder aquele bebê. E aí Deus deu uma sabedoria que veio dos céus direto para ela, porque Deus tinha planos na vida daquela criança. Quando Deus tem planos na vida de alguém, meu irmão, minha irmã, desde o ventre Deus já cuida de tudo, para que você venha nascer e venha cumprir os propósitos de Deus. E às vezes até no meio do caminho, antes de conhecer Jesus, às vezes a gente passa por determinadas situações onde você fala, meu Deus, quando eu olho para trás eu falei, quase que eu morri lá atrás. Você não morreu porque Deus tinha propósito na sua vida. Você está aqui porque Deus tinha propósito na tua vida, porque se você não tivesse propósito, certamente estaria aqui, você já estaria na sepultura. Mas é pelos propósitos de Deus que nós estamos de pé ainda. E estamos aqui para ouvir isso e entender que foi Deus que livrou lá atrás. Foi Deus que trabalhou na sua vida lá atrás. Foi Deus que fez tudo, embora nós não sabíamos, porque estávamos perdidos, estávamos cegos. A gente não entendia de onde vinha o livramento. Aliás, a gente até atribui algumas coisas a Deus. Ai, obrigada a Deus. Mas é da boca para fora. Você não fala com entendimento que foi Deus, Hoje nós falamos, graças a Deus por este livramento, porque a gente sabe que realmente foi Deus que fez. Porque nós sabemos que o mundo espiritual ao nosso redor sempre tem alguém enviado do inimigo, tentando tirar a nossa paz, inclusive a nossa vida. Mas Deus está a trabalhar na vida daqueles aos quais os propósitos ainda não foram cumpridos. E Deus traz o livramento. E Deus deu essa sabedoria a Joquebede. E ela colocou a criança num cesto, forrou lá, colocou um monte de coisa com betume para tapar todos os buracos para que o bebê não se afundasse num rio. Aí você já pensou, mãe? Você é mãe. A gente fala, para livrar o meu filho, eu vou ter que colocar ele num rio. E se nesse rio vier um jacaré, se esse rio vier não sei o quê, se esse rio fizer uma onda, o negócio cair, meu filho morrer afogado. A gente é mãe, a gente pensa em todos os detalhes para proteger o nosso filho. Mas aquela sabedoria veio de Deus e ela também confiava no Senhor.
e depositou ali, naquela cesta, aquela criança que estava condenada à morte. E ele foi levado pelas águas até chegar nas mãos certas. Chegou nas mãos da filha do faraó. Pastora, nas mãos certas, sua filha do faraó, misericórdia. Na filha do faraó, ele vai aquilo que vai matar ele. Não. Foi ali nas mãos daquela mulher que Moisés, né, pôde crescer, guardado, são e salvo, não pelas mãos dela, mas porque Deus estava no controle de tudo. E aí, ele foi levado por essa mulher, foi criado, foi educado. Ixi, qual a educação que Moisés teve? Moisés tem um propósito de Deus na vida dele, tem um chamado de Deus. Poxa, ele foi, né, livrado, mas ele tem um chamado do Senhor e ele vai parar numa família onde, o que vai ensinar uma família dessas para ele? Antes de se converter, como que estava a sua família? Como era a sua família? A minha família era idólatra. A minha família era idólatra. E eu aprendi tudo sobre idolatria. Para confirmar que minha família era tão idólatra, que meu nome é, para quem não sabe, Maria de Fátima Aparecida. Tá? Só faltou da Conceição, ou das Dores. Mas era totalmente católicos. Eu estava inserida numa família idólatra. Mas Deus tinha planos também na minha vida, assim como tinha na sua. Eu não sei como era a sua família, talvez a tua família tenha vivido a mesma coisa, você tenha vivido a mesma coisa que eu vivi. Porque os nossos pais, se eles estão cegos na fé, eles vão ensinar aquilo como se fosse a maior verdade da vida deles. Eles queriam o meu bem. Então, eles me ensinaram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles criam. E eu aprendi. Mas o meu coração nunca conseguiu se dobrar às imagens. Eu nunca consegui. Nunca consegui ver, enxergar que aquela imagem, aquela estátua parada pudesse fazer qualquer coisa por mim. Mas eu respeitava os meus pais, ia à igreja, ia lá, fazia tudo o que eles me ordenavam, porque eu achava que aquilo é o certo. E Moisés, ele foi inserido na família de Faraó. O que ele pode ter aprendido lá? A idolatria. Faraó era considerado um deus, né? Era considerado um deus. E quando isso é uma verdade para uma criança, ela não acredita que é realmente aquilo? Ela vai acreditar. Mas Deus, mantendo o seu controle sobre todas as coisas, porque Deus tinha um plano maior na vida de Moisés, ele foi conduzido, sim, aprendeu muitas coisas. Às vezes tem coisas e talentos que a gente aprende lá fora, porque Deus coloca em nós muitos talentos. Eu não sei qual é o seu talento. Talento é diferente de dom, né? O dom é para você servir na obra de Deus. O talento é uma coisa natural que você tem, que você está inserido na sua vida, que você já tem. Mas ela soma quando nós encontramos Jesus e vemos as necessidades que ali vai precisar, acolá vai precisar, mas eu sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo. São os talentos que você tem. Então, você já pegou o gancho que você tem talentos. Você vê que esses talentos te levam a trabalhos dentro da igreja? Dentro da obra do Senhor? E ali, Moisés, ele cresceu aprendendo a todas as tradições egípcias, a tudo aquilo que envolvia o Egito, a família de Faraó, até que chegou o dia em que ele, teve um particular com Deus.
E naquele particular com Deus, ele entendeu o seu chamado. E de um menino que foi perseguido e condenado, passou a ser o libertador do povo de Israel, que estava debaixo de uma escravidão lá no Egito. Deus trabalhou na vida dele. Deus mostrou os caminhos. E aí ele falava, ele deu algumas desculpas, né, irmãos? Até eu me enquadro nessas desculpas. Porque todo mundo que é chamado, muitas vezes a gente dá uma desculpa. Não, Senhor, mas eu não sei fazer bem isso. Ah, Senhor, eu não consigo falar. Dá um microfone na minha mão, eu tremo todinha, porque aí não vai sair nada, Senhor. Ah, Senhor, se eu for falar da tua palavra lá fora, parece que eu sei tanto ao seu respeito, mas quando eu vou falar, parece que as palavras se atropelam e saem uma na frente, outra atrás, e ninguém entende nada. Senhor, eu não fui chamado para isso. Às vezes a gente vai dando um monte de desculpas para Deus. Moisés deu a desculpa dele. A desculpa dele é que ele era pesado na fala. Ele não sabia juntar as palavras para falar. Como que eu vou liderar um povo se eu não sei falar? Como que eu vou liderar e mostrar ao povo que eu fui incumbido pelo Senhor a tirá-los dessa terra de escravidão e eles obedecer? Como é que eu vou fazer isso? Se eu sou pesado, Senhor, eu não posso fazer isso não. Não tenho capacidade para isso não consigo falar. Como é que eu vou falar para uma multidão? Olha o tanto de gente, o tanto de hebreus que tem aqui. Como é que eu vou falar com esse povo? E aí o Senhor fala, quem fez a boca do homem? Quem fez o homem? Qual a sua desculpa para servir ao Senhor? A sua justificativa. Porque às vezes dá a impressão que, sua desculpa, parece que eu não estou nem aí. Não. Às vezes nós queremos nos justificar em algo para falar para Deus, Senhor, entenda, eu não posso, eu não sei. E às vezes nós damos uma justificativa. Moisés, ele deu a justificativa dele, mas Deus não aceitou. Porque aquilo que lhe falta, quando Deus chama, Ele acrescenta. É o falar, Deus acrescenta essa capacidade na sua vida, para você falar. É sabedoria para lidar com algumas situações dentro do seu chamado. Deus lhe dará sabedoria para resolver grandes problemas através desse grande Deus. E você glorificará o Senhor, porque você verá que não vem de você, mas vem do Senhor. Porque o seu chamado é acompanhado da capacitação que vem de Deus. E Deus trabalhou e muito na vida de Moisés. E ele foi o grande libertador daquele povo no seu tempo. Veja que em cada tempo, Deus chamava alguém para situações que, naqueles momentos que eles viveram, estava fora de controle. Davi foi levantado no momento onde o povo de Israel precisava de alguém levantado por Deus, capacitado pelo Senhor, para derrotar um filisteu que afrontava o exército do Deus vivo e afrontava Israel todos os dias, mas dele levantou um homem para esse ofício. Deus levantou um outro homem no outro tempo para fazer algo que nenhum outro até então tinha sido ousado, encorajado o suficiente para fazer aquilo. Moisés foi usado, chamado e capacitado para libertar um povo que há anos estava debaixo da escravidão do Egito. Eu posso falar de tantos chamados que a gente levaria a noite inteira para falar de cada um deles, e cada um deles muito diferente uns dos outros. Mas em cada um deles, Deus estava na frente. Em cada um desses chamados,
Deus estava preparando o caminho daquele que aceita ir em nome de Jesus. Daquele que aceita fazer a obra para a glória do Senhor. Porque quando nós fazemos para a nossa própria glória, nós caímos do cavalo. Mas quando nós, incapacitados, entendemos que Deus é quem nos capacita, se habilita, diz eis-me aqui, vai, Deus, Ele completa naquilo que nos falta, mas também nos anda conosco. Ele vai conosco, Ele vai adiante de nós. Outro que Deus também falou, e muito, foi Paulo. Paulo foi, até então, Saulo, foi um homem conhecedor das leis, instruído por um homem chamado Gamaliel, que na sua época, era uma Harvard. Falei certo? É tudo em inglês, né? Mas todo mundo conhece essa faculdade lá nos Estados Unidos, onde é o top. Pois é, Saulo estudou na faculdade top, com Gamaliel. E perseguia muitos cristãos, no seu tempo. Mas um dia, ele teve um encontro também com o Senhor. Certamente pessoas que depois viram o que Deus fez na vida dele, duvidaram até que realmente ele tinha sido transformado. E ele teve aquele encontro com Deus. Caiu do seu cavalo. Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Deus falou com ele, orientou ele acerca do que ele iria fazer. Quando a gente lê, gente, o passado de Saulo, que assistiu à morte de Estevão, né? Eu acho que a Bíblia não fala exatamente, mas da maneira como ele perseguia o povo de Israel, talvez até ele tenha apedrejado também Estevão, porque ele era um perseguidor até então. Mas foi esse também, o que seria impossível de um dia servir ao Senhor, que perseguia cristãos, é que Deus chamou. Deus chamou Saulo para uma grande obra de Deus. E Saulo, ele passou, o nome dele passou a ser Paulo, porque ele passou a ter um novo pensamento, uma nova mente e um novo coração. E ali ele começou a servir ao Senhor, ali ele começou a ser usado pelo Senhor, e ali ele começou também, na sua jornada, dentro do seu chamado, a dar toda a honra e toda a glória ao Deus que o chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu o chamado dele. Foi fácil para Paulo? Não. Como eu disse, dentro do chamado nós temos muitos desafios. Ele foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu tanta coisa. Irmãos, ele foi constante no seu chamado. Às vezes eu choro quando eu vejo pessoas que têm um chamado tão grande, são usados. A gente vê Deus na vida daquela pessoa, mas depois de alguns anos, a pessoa abandona, a pessoa deixa de atender a Deus, começa a se esfriar na fé, começa a esquecer de onde ele veio, começa a esquecer quem é Deus na vida dele, por causa de algumas dificuldades que eles enfrentam. Mas Paulo enfrentou muitas dificuldades, mas ele nunca desistiu de servir a Deus. Às vezes um desemprego tira uma pessoa da igreja, porque ele acha que Deus é provedor, mas Deus usa determinadas situações na nossa vida para provar a nossa fé, para mostrar para nós em quem nós confiamos, porque Paulo,
ele mesmo preso, ele sabia que Deus é um Deus de liberdade, é um Deus de justiça. Ele sabia que Deus iria fazer justiça na hora certa. Mas ele não voltou atrás, não atendeu do chamado dele diante de Deus, mesmo estando preso. Mesmo sendo açoitado muitas vezes, Senhor, injustamente fui açoitado. É só apertar o calo do crente que ele esquece o seu chamado. Só que Deus nos chama também, dentro desse chamado, irmãos, a sermos constantes. Para que sejamos constantes até o fim. Não olhe para trás. Deus te chamou para fazer algo para o reino dele. Não seja paralisado dentro do teu chamado. Talvez Deus já te chamou tantas vezes, mas você ainda não disse: eis-me aqui ao Senhor. Certamente Deus já falou muito com você, mas você ainda não. Ai, mas será que é Deus mesmo que está me chamando? Porque eu não consigo, eu não sei. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Queridos, e o chamado, ele não está restrito. Às vezes você acha que chamado é só para pregar a palavra de Deus lá no altar. Não. Tem evangelismo. Tem missões. Quando você prega para uma criança, você está pregando o reino de Deus. Para um pequenino que um dia vai crescer e vai se tornar ou um pastor, um missionário, um evangelista. Chamado para ser um professor numa sala de crianças. Olha a responsabilidade de Deus. Muitos falam: não tem paciência não. Eu sei que Deus tem um chamado específico para cada um e respeito, mas talvez você que está me ouvindo, talvez você tenha esse chamado específico e ainda não atendeu. E ainda não atendeu e não entendeu. E Deus quer que você entenda e faça, atenda. Porque você tem algo que Deus já colocou dentro de você. É um evangelista. É sair na rua. Você vai enfrentar, talvez, um mendigo, um morador de rua. Eles não estão cheirosos e perfumados não, viu? Eles não estão com Malbec. Perfumados com Malbec. Eles não estão perfumados com nenhum perfume aí da Boticário. Mas quem tem um chamado para evangelismo vai abraçar o morador de rua. Ele vai estar perto do morador de rua somente para falar a palavra de Deus. Ele vai enfrentar todas as fragrâncias que vieram ao seu nariz, ele vai enfrentar por amor a Cristo. Na verdade, ele não vai sentir nada, irmãos, porque quem tem um chamado não sente isso, só vê a alma. É uma alma que necessita da palavra de Deus e logo ele está ali pronto a atender à vontade de Deus e ele não tem essas fragrâncias desagradáveis no seu nariz, não. Ele vai e cumpre a vontade de Deus. E ele faz a vontade de Deus. Eu não sei qual que é o seu chamado. Não sei o que Deus, quer falar ao seu coração em específico. Pessoas que têm o chamado de louvar e às vezes está ali: Senhor, eu só canto no chuveiro. Ai, Senhor, as paredes não reclamam, então não vou cantar lá na igreja não. Porque, misericórdia, se as paredes reclamar, o negócio é feio. Mas a gente tem medo e às vezes tem um chamado para você. Às vezes você, graças a Deus, você está numa igreja que entende o que é dança para Deus. E às vezes você está ali e fala: meu Deus, eu queria... Quando eu vejo as meninas dançando, me dá uma vontade de dançar também para o Senhor. Parece que vem uma vontade incontrolável, gostosa da parte de Deus para estar fazendo aquilo também para o Senhor. É Deus te tocando, te mostrando um caminho.
Em que ser útil para Deus? Em que dar frutos para Deus na sua obra? Limpar a igreja. Não é um chamado específico, mas contribui muito para a obra de Deus, sabia? E quantos fogem de assumir muitas vezes uma responsabilidade tão simples, mas são poucos. São poucos os que entendem essas necessidades. Em cada âmbito da igreja existe uma necessidade. E com certeza, você é capacitado para fazer algo dentro da obra de Deus. Eu sei que tem jovens aqui, muito inteligentes, jovens que estão sendo instruídos, estão sendo aconselhados, estão sendo ensinados aqui dentro da palavra de Deus, da casa do Senhor, estão sendo orientados pela palavra de Deus, não para você somente sentar e ouvir, mas para você sentar, ouvir, se encher e fazer algo, para que também esses frutos venham aparecer, Jesus na sua vida. Esses frutos vão acontecer na tua vida, mas para isso eu preciso me prontificar. É como o diácono Tiago disse, né? O diabo, quando vê, ele sai arrombando tudo e fazendo o que ele quer. Deus não. Deus, por mais que você tenha um chamado, ele não te obriga, ele faz você entender, mas ele não te obriga a fazer. Que às vezes tem muita gente que às vezes entendem, mas não. Já pensou se Deus fosse tratar ferro e fogo aqueles que ele chama e não obedecem? Não, Deus não faz isso. Ele faz você entender o que ele quer e espera da tua vida. Amém? Quero ler lá em João capítulo 15, versículo 16. Para quem acha que foi sobre nós, não. É tudo sobre Ele. A palavra de Deus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O Senhor, Ele escolheu, lá, antes mesmo de você existir. Aliás, antes do ventre da sua mãe. Porque no ventre da sua mãe Ele te acompanhou, mas Ele já sabia quem era você no futuro, porque Ele sabia que você ia escolher Ele também, né? Porque Deus escolhe, porque Ele sabe que a gente vai escolher Ele. A gente vai se render diante dEle. Deus não escolhe quem vai resistir, porque Ele já conhece esse futuro. Ele escolhe mesmo aqueles que andaram longe da presença de Deus, andaram na idolatria, andaram no erro, andou nas drogas, andou na prostituição. Deus já conhecia e mesmo assim escolheu, porque sabia que você e eu escolheríamos ao Senhor lá na frente, no tempo dEle. No tempo que chegou para mim e para você, nós entendemos isso. Foi o tempo que nós descobrimos, Deus nos escolheu e eu também escolho Ele. Eu escolho atender à vontade de Deus para a minha vida. E quem garante os frutos na sua vida é o próprio Deus. Ele está sempre trabalhando em prol daqueles que se dobram realmente, se rendem à sua vontade. Faça a vontade de Deus. Atenda à vontade de Deus. E você vai ver as coisas grandiosas que Deus ainda vai fazer através de você, através da sua vida. Nós não somos nada, volto a dizer, mas Deus é tudo. Isso nos basta. Isso nos basta. Queria que você se colocasse de pé por um momento.
convido você a baixar sua cabeça. Feche os olhos, eu vou orar com você neste momento. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nos perdoe pelas vezes que olhamos para nós mesmos, para a nossa própria capacidade, e deixamos de atender ao chamado por medo de fracassar. De fato, nossas forças não garantem vitórias, mas entendemos que não é na nossa força, e sim no Teu grande poder. Sim, Senhor, eu não sou nada, mas através do Seu poder eu posso todas as coisas. Ajuda-nos a entender Seus propósitos e Suas promessas. Capacita a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, obrigado por nos escolher e revelar Tua força em nós, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, a tocar em cada coração agora e retirar, Senhor, o medo e colocar a confiança, a fé, Senhor Deus, para que prevaleça a fé no coração dos Teus filhos que aqui ouvem, Pai, esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha usá-los como instrumentos, ó Deus, na Tua casa. Que nós, ó Deus, aqueles que estão ao redor de cada vida que aqui está, Senhor, possa contemplar aquilo que Tu és capaz de fazer na vida do meu irmão, da vida da minha irmã, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós nada somos, mas como nos alegra quando alguém diz, eis-me aqui, Senhor, e revela o Teu grande poder ao mundo. Aquilo que Tu podes fazer, aquilo que Tu é capaz, Senhor, de fazer na vida daquele que confia e crê no Senhor. Aquele que não confia na força do seu próprio braço, em fazer qualquer coisa, por mais difícil que seja, mas confia no Senhor, Pai. Oh Deus, encoraja, Senhor, a cada jovem que aqui ouve, cada adolescente, Senhor Deus, que aqui ouve, Senhor Jesus, mais uma vez a Tua palavra, Pai. A cada pessoa de idade, Senhor, que ouve a Tua palavra, porque não é porque estamos já, Senhor Deus, na velhice, que o Senhor deixou de usar, que o Senhor deixou de ter, Senhor, planos para nós. Tua palavra diz que os idosos terão sonhos. E eles serão usados também dentro desses planos, não importa, Senhor. Em qualquer tempo o Senhor nos chama para produzir, para dar frutos, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu reino, Senhor. Ajuda-nos a entender, Pai, o Teu chamado. Nos dá força, Senhor Deus, para atender o Teu chamado, Senhor, sobre a terra, Pai. Tira todo medo, Senhor. Tira todo engano do nosso coração, Pai. Nos faz entender, Senhor Jesus, que os Teus planos são maiores que os nossos. Que os Teus pensamentos a nosso respeito são maiores do que os nossos. Nos perdoa, Senhor, quando nós menosprezamos a nós mesmos, achando que nós não podemos fazer nada. Nos perdoa, Senhor, quando nós duvidamos do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, quando nós resistimos ao Teu chamado, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no meu coração, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade. Assim como Isaías, Senhor, um juiz que foi chamado, Senhor Deus, um homem de lábios impuros, Pai. Um homem, Senhor Deus, pecador, assim como nós fomos, Senhor. Ele não tinha nada para oferecer para o Senhor, mas admitiu que ele era um pecador. Um homem de lábios impuros, um homem que não podia servir a um Deus santo, santo, santo. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o meu e o teu coração, sabe o desejo que nós temos por Ele, por servir a Ele. Embora nós temos esses bloqueios, esses medos, mas Deus sabe o que está no nosso coração, e muitas vezes o que está no nosso coração é servir ao Senhor. Oh Deus, e o Senhor usou, Senhor Deus, a boca daquele juiz, daquele homem, Senhor. Tocou com uma tenaz nos seus lábios, naqueles lábios, Senhor, que só falavam coisas que eram, Senhor Deus, de pecado, de coisas que afastavam, Senhor, Ele do Senhor, Pai. Mas Ele passou, Senhor Deus, de um homem de lábios impuros,
o Senhor chamou e ele se habilitou. Senhor, envia-me a mim. Se existe alguma obra para fazer, envia-me a mim. E ali foi aquele homem tocado por uma tenaz, através dos anjos. E ali ele começou a viver um chamado grandioso. E esse homem se chamava Isaías. Este homem pode ser também você. Fala comigo, fala o seu nome. Fala o seu nome onde você está. Fátima. Senhor, eu ainda sou uma pessoa de lábios impuros. Que o Senhor venha me transformar. Que o Senhor venha, Senhor, mudar a rota da minha vida. Que o Senhor venha transformar os meus pensamentos, a minha mente, Senhor. Que os meus pés, ó Deus, estejam apressados em Te servir, Senhor. A começar desta noite, Pai, eu quero entender qual é a Tua vontade para a minha vida, Senhor. Eu não quero mais, Senhor Jesus, ser o que eu era. Eu quero viver o novo. E para viver o novo, Senhor Deus, eu preciso olhar para o Senhor e não para mim mesmo. Que várias pessoas, assim como Isaías, Senhor Deus, foram tocadas. O Senhor venha tocar, Senhor Jesus, nesta noite. A cada vida que aqui está presente, Senhor Deus. A cada vida que está aqui presente seja tocada pelo Teu doce Espírito, a convencer que eles não estão só. E que eles sejam constantes na sua fé. Que eles sejam constantes no seu chamado, assim como Paulo foi. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé até o último momento. Guarde o que tens, assim como ele guardou o que ele tinha até o fim da sua vida, honrando ao Senhor. Honre você também ao Senhor. Não diga não para o seu chamado. Você tem um lugar na obra de Deus. Você tem um lugar de Deus que Deus preparou para você. E é um lugar que eu não posso exercer a função. Deus colocou você para fazer o que Ele te chamou. Faça. Atenda. Obedeça. E viva os planos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Rodeado de glória, eis adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim.
E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me revestisse de unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Na palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 1, verso 5, enquanto a nossa pastora ministrava, o Senhor me levou a este verso, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor Yahvé. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. E quando o Senhor me chamou para o meu ministério, eu fiz igual Jeremias: Senhor, eu sou muito nova, eu ainda não sei falar. E assim como o Senhor respondeu para Jeremias, Ele também respondeu para mim. E eu estou aqui hoje pela graça e misericórdia do Senhor, porque eu fugi muito tempo do meu chamado. Assim como Jonas fez quando ele não queria ir para Nínive, eu não queria também. Eu falei: Senhor, eu não sei falar. Eu também não sabia falar. Eu falo muito rápido. E eu falei: a igreja não vai entender o que eu quero dizer para cada um deles. E o que o Senhor quer falar através de mim. Mas o Senhor me capacitou. Ele me separou. Ele esteve comigo. E assim como esteve na vida da pastora, como ela disse aqui, que estava na hora dela dizer sim para Deus, eu também falei: Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Então, não fuja do chamado de vocês. Porque é tão bom quando você se vê fazendo algo que o Senhor chamou para cada um de vocês. É tão bom quando o Senhor começa a trabalhar na sua vida e você começa a ver. E mais grandioso ainda é quando você pode ir e anunciar os feitos do Senhor e falar: pela graça de Deus, hoje eu estou aqui. Você é sacerdócio real, geração eleita, porque o Senhor diz nas suas escrituras: vocês são meu povo, meu sacerdócio real. Eu separei vocês, eu escolhi vocês. O Senhor vê cada um de vocês aqui, e não é seu medo, não é o seu serviço, você mesmo que vai impedir que o Senhor trabalhe na sua vida. Mas se você estiver com o coração aberto para receber, se o seu coração estiver quebrantado, e se você se colocar de joelho, com a cara no pó, e falar: Senhor, envia-me, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai usar, porque é isso que Ele quer. Ele quer usar aqueles que Ele chamou, Ele quer usar aqueles como escolheu. Assim como o Senhor usou Davi, Ele também pode usar você, porque Ele é o mesmo Deus hoje, ontem, também vai ser sempre. Igreja, o Senhor está aqui para usar, então não se limite.
entenda que você, sem Deus, não é nada, mas o Senhor te capacita. Você pode subir aqui e falar: Senhor, eu não sei o que vou fazer, mas o Senhor vai te instruir. Se você deixar, se você falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor vai trabalhar. Basta você permitir e atender ao chamado, porque o Senhor te espera fora da sua zona de conforto, fora da onde você está acostumado, mas para colocar você diante daquilo que Ele te chamou e te fazer vencedor, se assim você crer e permitir. Geração eleita, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, santa, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. A glória é tua e de mais ninguém. Oh Senhor, estamos aqui pra te servir, te adorar, exaltar o teu nome. Somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aplauda, Senhor. Glória a Deus, amém? Quantos foram tocados por Deus hoje? É uma coisa inexplicável quando o poder de Deus vem sobre nós. E ainda mais quando a palavra dele vem de encontro aos nossos corações. Tenho certeza que hoje nós iremos sair daqui transformados. Iremos sair daqui edificados pela tua palavra, querendo mais de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus irá se manifestar cada vez mais em nosso meio. Se hoje você entendeu que você está aqui não apenas para esquentar um banco, mas sim para fazer a obra de Deus, tenha certeza que Ele vai te guiar e vai te suprir. Deus, Ele é inexplicável, Deus é um Deus grandão, não tem nem como a gente querer colocar em nossa caixinha, em nossa mente, o que Deus faz por nós, o que Deus faz em nossas vidas. Simplesmente viva constantemente e incansavelmente para glorificar esse Deus. Amém? Quero chamar o presbítero Carlos aqui para estar fazendo a oração final. Passamos um pouco do horário, mas falo para os irmãos que eu nem percebi isso.
nem percebi, pois Deus se fazia presente nesse ambiente. Aqueles que estavam com o coração aberto, com os ouvidos, para escutar a voz de Deus, foram edificados, foram avivados por Deus nesse dia, foi transformados por Deus nesse dia. E creia que Deus irá fazer muito mais ainda em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos orar em agradecimento ao nosso Deus, amém? Pai soberano e eterno, mais uma vez queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar e entoar cânticos espirituais a ti. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua gloriosa palavra, que falou de uma forma profunda e intensa aos nossos corações, ó Deus, nos revelando, ó Pai, verdades espirituais para as nossas vidas, e que nós venhamos tomar posse desta poderosa palavra, Senhor, desta poderosa ministração, pois o Senhor falou conosco, Senhor. Nós fomos impactados pela tua palavra, e que nós venhamos exercer, ó Pai, o nosso chamado, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, temendo e amando sempre ao Senhor e obedecendo a Deus, aos seus propósitos que o Senhor designou para as nossas vidas, e que nós venhamos, ó Pai, andar de uma forma digna, conforme a nossa vocação, conforme o nosso chamado. Assim, ó Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Continue abençoando esses jovens, continue capacitando eles cada dia mais, ó Pai, e que eles venham continuar sendo instrumentos, ó Senhor, para este mundo de trevas, Senhor, este mundo tenebroso. Que eles venham ser luz, que eles venham ser sal, ó Pai, que eles venham ser bênção onde eles estiverem. Abençoe, Senhor, a liderança dos jovens, capacitando, dando sabedoria e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos